Olá galera, bem-vindos ao canal Comparte Livros. Essa semana eu decidi fazer um vídeo temático em comemoração ao Dia Mundial do Rock, que foi dia 13 de julho. Eu achei que eu tinha que falar porque rock é uma das minhas paixões, ao lado de livros, chocolate, viajar e Vinícius Rico. Pra quem não sabe, dia 13 de julho é considerado o Dia Mundial do Rock por causa de um show que rolou em 1985. Foi um show simultâneo na Inglaterra e nos Estados Unidos, para arrecadar fundos para lutar contra a fome na Etiópia. Nesse show foram reunidos muitos grandes nomes do rock, Queen, David Bowie, Paul McCartney, Rolling Stones, enfim. O show chama Live Aid, alguma coisa assim. E aí então ficou conhecido como o Dia Mundial do Rock, porque todos esses nomes se juntaram. Essa data é meio contestada por quem conhece a história do rock, né? Teria outras datas muito mais importantes para serem considerados o Dia Mundial desse estilo. Uma coisa que eu descobri essa semana, lendo por aí, é que essa data só é comemorada no Brasil, que ninguém dá a mínima pra ela lá fora. Então eu não sei por que chama o Dia Mundial do Rock, né? Enfim. Bom, na Bienal do ano passado, um dos livros que me chamaram muita atenção foi esse livro aqui. Ele foi publicado pela Kiss FM, não tem o nome de autor específico, então é a equipe da rádio. Pra quem não conhece, a Kiss FM é uma rádio aqui de São Paulo que só toca classic rock, é a 102.1 FM. Não tô fazendo propaganda, é só pra vocês entenderem, tá? Contextualizarem. Então eles fizeram esse livro aqui contando a história do rock and roll. E aí eu comprei esse livro e desde então ele tava aí esperando ser lido. Então chegou essa semana, eu ia fazer o vídeo e pensei, por que não agora? Então o livro, ele é dividido em capítulos que vão contar a história do rock, né? Principalmente de alguns estilos, né? Subgêneros. O rock surgiu nos anos 50 e de lá pra cá ele se subdividiu, se multiplicou, se reinventou. Então a gente tem capítulos, por exemplo, o capítulo do rock progressivo, o capítulo do heavy metal, esse tipo de divisão. Para vocês conhecerem a dinâmica do livro, todo início de capítulo tem uma linha do tempo assim, ó, que vai trazer acontecimentos marcantes para aquele estilo específico. E aí quando a gente vira a página, tem essa montagem aqui, que traz o nome de algumas bandas importantes dentro daquele contexto. Então assim, eu sou uma pessoa muito curiosa de modo geral, eu gosto de ler tudo que cai na minha mão. E eu tenho uma mania assim, que tudo que me interessa, eu quero pesquisar mais, eu quero saber mais, sabe? Pra, sei lá, pra me informar mesmo, eu gosto de informação. Então, eu sempre gostei de rock, sempre ouvi rock desde criança, né? Primeiro por influência da minha irmã, rock brasileiro, depois coisas mais pesadas, depois coisas mais clássicas, enfim. Meu gosto foi evoluindo também. Mas no início eu ficava muito perdida com todo esse rótulo, né, que se dá pras bandas. Então, isso é metal, isso é hard rock, isso é punk, isso é grunge, enfim. Então eu sempre tive muita vontade de conhecer um pouco. E como eu não toco nada, né, não tive essa educação musical, vamos dizer assim. Então faz um tempo já que eu venho lendo coisas a respeito. Eu achei legal a proposta do livro de juntar tudo isso num lugar só. Então às vezes você começa a ouvir e não conhece ou não sabe as relações que tem entre as bandas, as influências, de onde surgiu, pra onde foi, por que é desse jeito. Então eu, como uma moça curiosa, gosto bastante da proposta do livro. Porém, uma coisa que eu achei chata aqui é que existiam algumas bandas ou alguns estilos, algumas terminologias que eu gostaria de saber mais ou eu queria ter visto explicadas aqui e simplesmente não foram. Enquanto que outras bandas e terminologias e coisas que eu nunca ouvi falar são, assim, exaustivamente destrinchadas. Então, eu não sei, assim, claro que eu sou uma leiga no assunto, mas eu fiquei com a impressão de uma escolha meio aleatória, ou não aleatória, mas ideológica, sabe? Eles privilegiarem as coisas que eles gostam e acham importantes e outras não. Ou, por exemplo, eu gostaria muito de ter lido sobre o Bob Dylan e não fala nada dele, praticamente. Ou a banda The Runaways, que tem até um filme que saiu há pouco tempo, né, e que eu sou super curiosa pra conhecer, não tem nada também. Então eu senti falta de alguns grandes nomes que eu gostaria de ver explicados. E a questão do rock alternativo, gente, eles citam 300 vezes e não param pra falar o que seria, né, o que eles consideram de fato rock alternativo. Por outro lado, eu achei muito legal que eles vão citando as bandas e os hits e tudo mais. Então sabe aquela sensação de você conhecer a música a vida inteira, mas não sabe o nome, não sabe quem canta, então você fica à mercê da rádio? Então, eu descobri um monte de músicas que eu gostava e não sabia de quem era, não sabia de onde tinha surgido e já baixei um monte. Meu MP3 foi super atualizado essa semana por causa desse livro. Outra coisa sobre o livro é que se você tiver uma cabeça um pouquinho mais reflexiva, como é a minha, você começa a pensar sobre várias coisas, né, que tem na trajetória desses meninos e meninas do rock and roll, assim, porque eles têm trajetórias bem complicadas ou trágicas, na maioria das vezes.
Então eu sempre ouvi falar, por exemplo, que o Jimi Hendrix morreu afogado no próprio vômito. Aí lendo esse livro eu descobri que isso é normal, que ele não foi o único não, que teve vários, né? A questão de sexo, drogas e rock and roll é bem forte mesmo. A galera era radical, vivia e morria intensamente. Como eu já disse, acho que é um livro muito legal pra gente curiosa, né? Pensei muitas vezes na MTV falecida, porque eu, como uma boa cria dos anos 90, adolescente no início dos anos 2000, eu era muito ligada à MTV, então eu gostava muito desses programas que contavam um pouco mais da história, né, dos ícones da música. Eu lembro muito do Top Top, por exemplo, falava dos os 10 mais malucos da história do rock and roll, as 10 histórias de amor, as 10 brigas, enfim, eu adorava esse tipo de coisa. Então eu me senti um pouco assim lendo o livro, né, conhecendo os causos, rivalidade entre bandas e coisas assim. Uma outra coisa que me fez pensar também esse livro é que existem algumas bandas que ficam no limiar entre um ou outro estilo, então tem uma dificuldade de rotular, né, isso é hard rock ou é heavy metal e tal. E na verdade eu acho isso ótimo, sabe? Porque eu não sei por que existem todos esses rótulos. Tudo bem, o rock se diversificou, se reinventou e tinha que ser assim mesmo. Tudo bem, a gente tem tendências muito diferentes. Se eu pegar, sei lá, Pink Floyd e um Metallica, são coisas muito diferentes, ok. Mas por que um tem que ser melhor que o outro? Por que tem essa batalha, sabe? Eu acho isso meio idiota. Eu só gosto de heavy metal, você gosta de progressivo, que bosta, sabe? Gente, eu acho muito desnecessário. Essa mania que a gente tem de rotular as coisas e principalmente usar esse rótulo como desculpa pra ter uma resistência, um preconceito, ou enfim, qualquer coisa do gênero. Nesse sentido, eu achei muito legal uma declaração do AC/DC, que é uma banda maravilhosa e que muita gente vai ficar, é heavy metal, hard rock, não sei o que. E aí eles próprios, declaração da banda, fala, somos apenas uma banda de rock. Então é isso, é uma banda de rock, entendeu? Não tem que ficar dentro desse mundo que tem que segregar, que tem que separar, que tem que opor, sabe? Eu acho isso bem sem graça. Mas por outro lado eu achei legal ver a maneira como o rock foi evoluindo, né? Inclusive até mudei algumas posturas. Por exemplo, em relação ao punk, eu nunca fui muito fã de Ramones, por exemplo, então nunca procurei conhecer. E depois do que eu li, eu achei o máximo o movimento punk, com toda a ideia da crítica social, do retorno às origens, né, pro rock and roll. Então eu achei super legal, comecei a baixar a música do The Clash e tudo mais, porque eu achei um movimento bem interessante. Agora, eu acho que o livro poderia ser muito melhor no sentido de cuidado mesmo. Primeiro, por causa da falta de algumas referências, né, que eu senti, como eu comentei. Segundo, por descuido formal. Eu acho que é um livro, dá uma impressão de livro feito às pressas, sabe? Por exemplo, falta uma revisão eficiente. Pra vocês terem ideia do que eu tô falando, eu vou dar o exemplo mais extremo, que é... A gente tá aqui no capítulo sobre glam rock, e aí o último parágrafo do capítulo diz assim... Voltariam com tudo em 1980, quando foram chamados de última hora como substitutos de Ozzy Osbourne. A formação original... Aí você vira a página, acabou o capítulo, é outro. Quer dizer, tem uma frase perdida no meio do nada, gente, como assim? Então assim, acho que é um livro legal, tem bastante coisa reunida, mas pra quem quer se informar sobre o rock and roll, conhecer sobre as bandas, os estilos e tal, a internet tá aí pra isso também, né, gente? Então não senti, assim, nada de muito diferente nesse livro que eu não teria achado no Deus Google. Bom, já que a ideia era falar de rock and roll e de livros relacionados ao gênero, como eu não gostei muito do livro da Kiss, do Classic Rock, por causa das falhas que eu acabei de comentar, eu queria falar com vocês sobre um livro que também foi lançado no ano passado, também fala de música, também fala de rock and roll, mas esse eu gostei muito. É esse aqui, ó, Love Me Do, é do Paolo Hilt, sei lá como fala isso, mas esse cara é um jornalista especializado em música e ele tem alguns livros já, enfim, sobre o assunto, então já é um outro tipo de obra, né? E esse livro aqui, ele traz 50 momentos marcantes do Beatles, da carreira do Beatles, tá? Antes de mais nada, minha paixão por edições. Essa edição é linda. Ela tem um papel que é tipo papel de revista, sabe? Ele é brilhante, eu não sei como chama isso, né, esse papel, mas ele é diferente de livros comuns. Segundo a questão das imagens, ele tem muitas fotos legais. Por exemplo, essa aqui, ó, que é a do casamento do Ringo. O John já tinha morrido, mas aí os outros Beatles foram padrinhos, então eles se uniram novamente no casamento do Ringo, que foi em 1981. Então traz muitas coisas raras, assim, né? Que não são tão conhecidas do público geral. E aí, como são 50 momentos marcantes, ele tem essa abordagem bem jornalística. Então, assim, dia tal, no lugar tal, aconteceu tal coisa. E aí vão contando desde episódios marcantes da banda, por exemplo, John diz que os Beatles são mais populares que Jesus, né? Todo mundo já ouviu isso. Até coisas menos conhecidas, do tipo, os Beatles compram uma ilha. Tipo que... Então é um livro bem legal.
Eu achei legal a abordagem, eu achei legal o papel, eu achei legal o cheiro, é um dos livros mais cheirosos que eu tenho. Gostei das imagens, gostei da escrita, da tradução. Enfim, achei muito legal. Então, foi um livro que eu ganhei de presente de uma amiga querida. Neide, beijo. E eu super recomendo. Pra quem gosta dos Beatles, pra quem quer conhecer um pouquinho mais da história deles, eu achei que é uma síntese bem legal, porque também tem muitos livros sobre os Beatles, né, vocês sabem. Mas achei o formato desse livro bem didático, assim, pra quem quer conhecer a trajetória mesmo do Fab Four. Bom, gente, então é isso. Hoje era um vídeo mais pra não deixar passar em branco o dia do rock and roll, tá? Então na semana que vem eu tô de volta com mais vídeo pra vocês e até a próxima.